Olá pessoal, falamos sobre o céu astrológico do ingresso do Sol em Áries, também um pitaco sobre esse momento semanal que começamos já o outono, né, no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte, denominado equinócio. Dando boas-vindas aí a quem chega para a nossa live semanal, que abrange um pouco mais do que a semana, porque temos o Ano Novo Astrológico. Boa noite aí a Vânia Hungria, pessoal que chega. Então, olá, Maneco, aê, grande Manuel, grande Maneco, quanto tempo, colega dos tempos escolares da aldeia dos Smurfs. Bom, quero dar boas-vindas aí ao pessoal é, de que acompanha a nossa live, que acompanha aí os nossos segmentos astrológicos, os nossos informativos semanais, né? E também a quem assistirá posteriormente. Então, falando aí do céu da semana, que amanhã, ao viver de imponente, meu caro Manuel. Aê, bom vê-lo aqui, bom vê-lo prestigiando aí o nosso papo astrológico. Então, a gente começa aí para quem é leigo, para quem digamos, apreciador do papo astrológico, né? A Ruth está doida aí para sair de peixes, e a gente entra num período do equinócio, que acontece 2 vezes por ano, acontece quando começa o outono, quando acontece a primavera, no momento em que dia e noite são equivalentes no tempo do dia, né? Olha só, é mais ou menos um pouco desenho equivalente aqui abaixo. Tem 12 horas precisas de dia e de noite. Isso acontece na primavera e no outono, ou seja, quando ingressamos em Áries, quando ingressamos em Libra. Tá? Então, o equinócio é a questão das equivalências exatas do tempo. Quem não percebeu ainda, o zodíaco, a astrologia, ela tem uma correlação direta com as estações do ano, a chamada astrologia tropical, baseada nos trópicos, né? Então, por exemplo, se eu fizer um outro ilustrativo além desse que eu mostrei, olha só, ali o equinócio é quando o Sol, né, quando a Terra está direcionada ao Equador, quando o Sol está direcionado ao Equador, a linha do Equador, que é equivalente à linha de Áries, né, o centro, a faixa central terrestre. Né? Então, é um tempo em que equivale os períodos iguais, né, de dia e de noite, hemisfério norte e hemisfério sul. Tá? Então, os dois hemisférios têm essa proporção igual em relação a dia e à noite. Então, isso ocorre no início de Áries e no início de Libra. Então, amanhã, meio-dia e 33, temos o ingresso do Sol em Áries. Isso falando o horário de Brasília, o horário, né, Brasil. Para quem está na Europa, faz aí a correlação. Portugal provavelmente acho que tem uns 3 de fuso, né, para quem está em outros países, mas amanhã, meio-dia e 33, antes disso, bebês que nascerem com uma cara um pouco assustada, um pouco ameaçando chorar, né? Ou achando que a enfermeira é do plano espiritual, ainda é um bebê pisciano. Mas a partir de meio-dia e 33, temos o Sol em Áries, o bebê já ariano, já chorando com um som de guitarra de Eric Clapton, né? Uma coisa assim mais efervescente de fogo, né? Boa noite, Fernanda, boa noite, pessoal que chega. Então, estamos mencionando aqui o referencial, as informações. Olá, Paulinha Arruda, o que você está com a mão na boca aí? Então, nós temos esse tempo de ingresso do Sol em Áries, a partir do horário de Brasília, aqui no Brasil, meio-dia e 33, né? Os bebês, você é ariana, né? Que agora caiu a ficha. É verdade, Paulinha Ariana, minha amiga astróloga. Vânia, né? E o bebês até meio-dia e 32 aqui, horário Brasília-Brasil. Período aí pisciano, ainda os últimos instantes de peixes, tá? Então, fazendo aqui uma ilustração rápida, até para não travar a minha tela, meu áudio, aqui ó, o Sol em Áries, tá? É quando o Sol ingressa ali no chifrinho, no carneirinho, né? Então, meio-dia e 33, horário de Brasília. Então, é como eu disse para vocês, essa equivalência de tempo
tanto para o dia como para a noite em relação aos dois hemisférios. Tá? Então, isso tem essa correlação no período dos equinócios. Tá? Vão me situando se o meu áudio está bom aí para vocês, se eu não estou travando, se está tudo ok. Tá? Boa noite, Vera, bem-vinda. Boa noite aos que chegam. Então, estamos aqui fazendo essa correlação, né, do início do outono aqui no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte com o instante do ingresso do Sol em Áries, que é diretamente correlacionado. Tudo ok, né, Fernando? O áudio, a imagem, então seguimos aqui, só para situar aqui do outro lado da tela. Então, o ingresso de Sol em Áries é um ano novo astrológico, é o ano novo que dá indicativo para o ponto de partida das situações, para direcionamento de assuntos, andar questões, sempre é um fator do direcionar. O signo de Áries é o primeiro do zodíaco, é o primeiro dia do ano novo astrológico neste domingo. Então, dá essa indicação para uma nova etapa, para as questões, para os assuntos. Então, tem uma tendência a um mover, né? Uma direção. Tá? Então, esse é um ponto especial que vale levar em consideração. Já a gente tem um certo réveillon, um certo upgrade não só de energia, mas de questões, às vezes, que a gente vinha vivenciando ou vem numa vivência, podendo ter um novo prisma, um novo andar, até porque saímos de um signo mutável, que é Peixes, para um signo cardinal, que é Áries. Olha o outro exemplo aí que eu coloco dos signos mutáveis e da relação com as estações do ano. Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos terminam estações. Então, Peixes está a terminar o verão aqui no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Então, ele tem um upgrade, é uma saída de estação que os signos mutáveis têm essa correlação. Tá? Então, boas-vindas aí a quem chega. Estamos aí fazendo essa referência ao tempo do ingresso do Sol em Áries, tá? Que dá essa indicação de uma nova direção dos assuntos, novas ações, de iniciativas, ponto de partida. Então, é um ano novo, chamado Ano Novo Astrológico, dentro desse contexto, certo? E nesse Ano Novo Astrológico, temos algumas configurações importantes que marcam não só a semana, mas o que acontece no céu no ano novo astrológico é propenso a reverberar para o período anual todo, até o próximo ano novo astrológico. Então nós estamos numa semana, por exemplo, nós estamos num período de começo de ano astrológico, vou tentar dar uma passadinha aqui na tela rapidinho, até para não travar, que é esse alinhamento, ó, então, se travou aí para vocês alguma informação, Mercúrio conjunto Júpiter, Mercúrio conjunto Netuno e Júpiter conjunto Netuno. Então a gente entra o ano astrológico com alinhamento em peixes. Então o Sol ele saiu de peixes, a gente saiu do período do aniversário dos piscianos, mas o ano astrológico ele tem a conjunção Júpiter-Netuno em peixes, tá? Vocês estão me ouvindo bem agora? Voltou? Destravou? Voltou? Depois dá um sinal aí, Shirley, vê se destravou, tá? Vê se eu estou falando normal aí. Então, é isso, a gente tem primeiro com a conjunção Mercúrio-Júpiter, é a possibilidade de tudo que for falado, tudo que for comentado, tudo que for mencionado, ter uma amplitude maior. Tá? Conjunção Mercúrio-Júpiter, Mercúrio é um planeta associado às comunicações. Júpiter é aquele planeta da expansão. Então, quando Mercúrio é conjunto a Júpiter, os diálogos, as conversas, elas são propensas a tomar uma proporção uou, né? As informações, os estudos, os conhecimentos, a gente mergulha mais profundamente. Né? Então, às vezes o tom também de colocar certas coisas, a maneira
ela pode ser um pouco exagerada, um pouco expansiva, ou nós percebermos um certo exagero também em determinadas informações ou determinada comunicação, dá uma tridimensionada, certo? Então, um tempo de conjunção Mercúrio-Júpiter tem esse indicativo e também é uma conjunção, temos uma semana com conjunção Mercúrio-Netuno. Boa noite, Letícia, bem-vinda, boa noite, pessoal que chega. Então nós, para quem chegou agora, recapitulando, falamos aí do ingresso do Sol em Áries, que é o equinócio da primavera no hemisfério sul e do outono, perdão, da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Tá? Cantinho da Kel, bem-vinda. Então a gente vive um dia de equilíbrio igual em relação a dia e a noite nos dois hemisférios. É quando o ingresso do Sol em Áries. E um alinhamento de Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes. Tá? Então, deixa eu só tentar colocar para vocês. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal. Vou tentar não falar, mas tentar colocar o desenho. Então, rapidinho. Ó. Para não travar. Virgínia, boa noite pessoal que chega, espero que eu não esteja travando. Então, voltando à ideia, ao raciocínio, Mercúrio conjunto Netuno, Mercúrio conjunto Júpiter, Mercúrio é um planeta associado às comunicações. Então, quando a gente entra num ano novo astrológico, com o Sol em Áries, boa noite, onde está a Lua? O Sol entra em Áries. A gente tem um ponto de partida para iniciar questões, seja de trabalho, seja da parte material, seja de objetivos de assuntos. Né? É uma oportunidade de mover com um pouco mais de intensidade. Às vezes dá uma coragem. Né? A gente percebe, às vezes a gente percebeu que esses últimos dias, essas últimas semanas, a gente viu esse alinhamento de Mercúrio em Peixes, Júpiter em Peixes, Netuno em Peixes meio que se formando e ficando meio numa comoção, num lado disperso. Né? Aliás, é uma semana em que, com conjunção Mercúrio-Júpiter, Mercúrio-Netuno em especial, vale uma atenção para não perdermos o foco daquilo que é essencial. Tá? Daquilo que é importante, não dispersar à toa. E também as comunicações, como eu disse para vocês. Mercúrio em conjunção a Júpiter é interessantíssimo para expandir aprendizados, expandir conhecimentos, mas às vezes pode exagerar na proporção daquilo que for dialogado e conversado. Né? Cantinho daqui, estou arrumando as coisas em minha vida, colocando a vida em ordem. É positivo, a gente tem aí um tempo do Sol em Áries. Né? Só que o que eu quero dizer? Quando a gente entra num ano novo astrológico, a gente tem esse mapa, esse céu do primeiro dia de Áries. E esse céu do primeiro dia de Áries tem Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes, como a gente viu ali na ilustração. Então, esse alinhamento em Peixes, ele é propenso a marcar o ano. Acreditem se quiser. A gente começa, por exemplo, um ano novo com o Sol em Áries, mas com Júpiter e Netuno em Peixes, uma grande conjunção de Júpiter e Netuno se formando em Peixes. É uma conjunção que se repete de 12 em 12 anos, em média, no caso de 13 em 13 anos, porque a última foi lá em 2009. E quando essa conjunção acontece, é ali perto dos 24 graus de Peixes, 24, 25, né? É um fator de 23, 24, é um fator de upgrade na área de Peixes também. E essa é uma semana também que o Mercúrio está por ali. Então, o que se vive nesse momento do ano novo astrológico, do ingresso do Sol em Áries, marca também esses posicionamentos no signo de Peixes, por termos Mercúrio, Júpiter e Netuno. Principalmente porque Júpiter e Netuno é uma conjunção. Tá? Por exemplo, Adriana, essa conjunção vai ser na casa 2, né, Adriana? Vamos pegar um exemplo aí seu. A casa 2 é uma área associada a questões materiais.
Então o lado financeiro tem propensão a um movimento mais intenso, ou seja, por aquisição, por ganho. Às vezes é prosperidade, é retorno, mas às vezes é um gasto a mais, tá? Às vezes é um priorizar um objetivo material, por exemplo, ou um desfazer, ou algo que tome uma demanda de atenção, né? Depende do mapa. Mas, em geral, é uma nova etapa nos temas materiais, nos temas financeiros. Tá? Então, esse é um ponto. Isso, Virgínia, dá uma olhada onde tem peixes no mapa. Né? Por exemplo, onde está a Lua. Se o ascendente é peixes, é a imagem, é a forma como se apresenta. Tá? Então, isso tem um indicativo importante para essa observação. A conjunção Júpiter-Netuno, ela acontece nesse tempo atual, já vem nessa tolerância da orbe, digamos assim, né? Tolerância da orbe. Tá? Então, a exatidão dela é mais para ali, acho que entrando abril, tá? Ali mais para o fim de abril, se não me engano. Mas em torno de março, esse mês de março e o início de abril, ela já é percebida. Então, quando a gente começa o ano novo astrológico, vou voltar à tela, tá? Se travar, não se preocupem, calma e elegância, eu peço para vocês. Vai lá, ó. Voltei. Espero que não tenha travado. Voltando. Então, vocês viram Mercúrio, Júpiter e Netuno ali na região de Peixes, marcando o início do ano novo astrológico. Então esse é um ponto importante também, porque no coletivo vale uma atenção com as fake news, vale uma atenção com uma transição do que envolve o coletivo, as causas, os assuntos voltados para o que gera uma comoção, para um lado voluntário. Nesse ano de eleição, nesse ano de né, ufanismo eleitoral, às vezes pode gerar um certo fanatismo. A própria questão da guerra, ela gera um certo fanatismo. A minha voz cortou com a imagem do mapa, né, Kátia? Tudo bem, dá uma sobrecarregada aqui, né? Mas, o que eu quero dizer? A imagem marcava lá Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes, no dia, nesse momento que o Sol ingressa em Áries amanhã, no ano novo astrológico, no equinócio. Né? Então, quando tem um alinhamento em Peixes, a gente também vê que nós temos um alinhamento tanto em Aquário quanto em Peixes. Então, questões que envolvam causas, questões coletivas. Oi, Sil, bem-vinda! Questões que envolvam grupos, né? Transição diante de questões associadas a grupos. Tá? Então, esse é um ponto que somos suscetíveis a vivenciarmos ao longo de 2022, a partir desse ano astrológico. Continua travando, gente, ou melhorou? Ou tá natural? Quem tem Sol em Peixes em conjunção com Júpiter pode ser afetado? Então, Lu, quem tem Sol em Peixes em conjunção com Júpiter vive o retorno de Júpiter. E não só o retorno de Júpiter, mas também o trânsito de Júpiter sobre o Sol. Então é uma indicação de nova identidade, de expansão. Então com certeza, tende a ser afetado com um redirecionamento de metas, de objetivos. Tá? Melhorou o som, melhorou o áudio. Joia, 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 joia. Ah, foi só a imagem, né, Kátia? A imagem dá uma sobrecarregada quando eu ponho a figura. Então é só para vocês saberem. Nós, neste 20 de março, para quem chegou aí depois, né? 20 de março, domingo, meio-dia e 33, falando horário de Brasília, região Brasil, começa o período ariano, Sol em Áries. É o início do ano novo astrológico, é o equinócio, quando o outono começa no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. Então, é o tempo igual no dia e na noite nos dois hemisférios. Isso acontece em outubro também, quando começa o Sol em Libra. É quando o Sol fica em paralelo à linha do Equador.
Pensa que a linha do Equador é a projeção de Áries e Libra. Tá? E aí a gente tem Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, que é quando acontecem os solstícios. Então, cada início de estação começa um signo cardinal, ou Áries, ou Câncer, ou Libra, ou Capricórnio. Então, falando na prática, é um tempo de redirecionamento, de novas perspectivas para ação, para um impulso. E num ano que começa astrologicamente com Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes, as questões piscianas ganham proporção. Artes são propensas a marcar uma expansão, de repente uma intensidade no meio artístico, no cinema, algumas obras de repente marcando, ou as questões culturais, as questões associadas à imagem, as questões associadas a uma certa ilusão e fanatismo. A gente vê aí tempo de eleição, a gente viu aí de um mês ou dois para cá as questões de torcidas. Fernanda pergunta: esoterismo, espiritualidade? Pode envolver esses temas também. A gente viu aí questões de um certo fanatismo, ou não só pela guerra, mas ou por religiosidade, ou pelo conflito aí de falsos torcedores, né, que a gente percebeu não só no Brasil, mas no mundo, causando violência. Então tem uma coisa da cegueira, às vezes, do lado negativo de Peixes, mas tem do lado inspirador, do lado criativo. Né? Uma conjunção Júpiter-Netuno em Peixes também é o upgrade da pandemia. Tá? Não quer dizer o fim dela, mas um upgrade. Então, por exemplo, alguns lugares abole máscaras, mas outros têm uma certa recaída, tem uns certos ressurgimentos ou repiques da pandemia, né? Não tem a mesma mortalidade e letalidade que antes. Então é uma nova etapa também que a gente vive nas questões piscianas, que também envolvem epidemias, né? Quando houve Júpiter e Netuno das outras vezes, era uma nova transição. Então surgiu o coquetel do HIV, ou caiu a questão de casos de HIV. No tempo da gripe espanhola, lá em 1920, teve conjunção Júpiter-Netuno quando acabou a gripe espanhola. Então é um alento interessante para a pandemia. Mas é claro, não dá para cravar que é o fim, né, total dela. Mas é uma nova etapa, especial até. Então, em alguns lugares a gente tem aí uma aliviada, já um ritmo normal de vida, sem máscara, tralalá, tralalá. Alguns outros você já vê alguma coisa acontecendo de novo, mais por epidemia, né, sem a questão da letalidade. Júpiter conjunção Netuno é um novo ciclo para essas questões também que envolvem o criativo, que envolvem o visual, que envolvem a percepção. Tá? Então, quando a gente também começa um ano com conjunção Mercúrio-Júpiter, os debates ficam mais intensos. Então, é um ano, porque, embora a conjunção seja nesta semana, o mapa do ingresso do Sol em Áries, ele vale para o ano todo. Né? Então, significa que o céu desta semana tem indicativo para uma proporção para ao longo do ano. Então, se a gente tem uma conjunção Mercúrio-Júpiter, uma conjunção Mercúrio-Netuno, vale atenção, por exemplo, em que eleições precisam ter cuidado com fake news, por exemplo. De verdade, não estou gostando dessa fase de Peixes. Nada para mim está claro. Eu acho que não é isso, Fernanda. Você resumiu bem. Você resumiu bem. É um ano que as coisas ficam meio assim, né? Será que é? Será que não é? A gente é propenso a ter essas percepções, né? A gente já veio percebendo isso de um mês para cá, né? Então tem um pouco esse indicativo. A Virgínia pergunta sobre cólera, né? É uma propensão a alguma questão epidêmica aí de outros fatores. É isso, a Mari também está dizendo, né? Então é um ano
por exemplo, tudo bem que Júpiter, Netuno, Mercúrio, Júpiter, Mercúrio, Netuno é em peixes, ele pode dar essa confusão. Mas ele também pode dissipar aquilo que a gente não percebia antes. Então, tem um lado interessante nessa jogada. O que a gente estava confuso, vai caindo a ficha. Alguns enganos que a gente tinha, vai descascando, vai baixando a névoa. Tá? Então, essa é uma tendência. Tá? Algumas coisas vão baixando a névoa. Milena, o que os arianos podem esperar dessa fase do Sol em Áries? Então, Milena, todo ariano, em geral, vai fazer aniversário. A gente vai fazer, é óbvio que vai fazer aniversário. O aniversário é o período ariano. Eu quero dizer que vai ser um ano novo, vai ser um ciclo novo. Né? Então, o que vinha um pouco desgastante, maçante e tal, agora tem uma nova etapa, tem um direcionamento. Então esse mês ele é propenso a uma marcha a mais. Então se as coisas vinham na segunda marcha, dá para dar uma terceira e dar um andamento, certo? Então para os arianos é uma marcha a mais. Tá? É uma marcha, uma aceleradinha. Não só para os arianos, mas para as pessoas em geral. É claro que para os arianos dá uma propensão a uma acelerada, depende também do mapa num geral, certo? Então, se temos conjunção Júpiter-Netuno, se temos Mercúrio-Netuno, especialmente essa semana, vale atenção com dispersões. O que eu estou falando aqui para a semana pode valer para o tempo aí do decorrer do ano também, né? Mas vale atenção para dispersões, vale atenção para não abandonar o foco do que é essencial, porque às vezes a gente pode dar atenção para um determinado tema, um determinado assunto, e às vezes o que é essencial a gente deixa de lado. Né? Então isso é um ponto. A Tina pergunta, para quem tem peixes na casa 7, essa configuração Júpiter-Netuno é relacionamento, é parcerias, é mudança num foco das vivências associadas a esse tema. Então quem está só tem indicação, oportunidade de novidade, e quem vive uma relação, uma nova etapa para direcionar assuntos a dois ou até em questão de sociedade, parcerias também, em situações de trabalho. Tá? Então, uma mudança de prisma no enxergar o outro. Então, quando Mercúrio, Júpiter, quando Mercúrio, Netuno acontece essa semana, também aprofunda saberes, aprofunda conhecimentos. Aquilo que é colocado, aquilo que é expressado, gera um impacto maior. Tá? Então, vale um cuidado aí. Como a gente vai estar num momento de desafio, com certas dispersões, com certos contatos, com certas comunicações, às vezes o que alguém falar, ou às vezes o que a gente lê, uma notícia, vale uma atenção para não multiplicar por 3, não elevar ao cubo a informação. Tá? Aquele né? Mercúrio conjunto a Netuno requer uma atenção para a gente não exagerar na dose das informações ou até do que a gente fala para não criar impacto para quem está ouvindo também. Tá? Às vezes a gente pode estar falando num tom que para a pessoa ela está com o ouvido aguçado e aquilo entrar nela como um show de grito. Né? Gente, uma coisa... Então, o que acontece é que isso, é assim, assim, assim. A pessoa pode tomar um susto, porque às vezes o tom para alguns de uma informação, de um jeito de falar, é receptível de uma forma e para outros receptível de outra forma. Então tem que ter um cuidado com a frequência da comunicação. Né? Então é isso, Fernanda, essa dica da comunicação é importante. Tá? Adriana, devemos olhar onde temos Júpiter, Netuno e Mercúrio no mapa. Não, Adriana, não. Na verdade, olha a região de peixes, porque Mercúrio, Júpiter e Netuno no céu estão posicionados em peixes. Então, não só para essa semana, mas até para o longo do decorrer do ano. Porque se o ano está começando, e a gente tem um mapa do ingresso do Sol em Áries, que é o começo do ano, nesse 20 de março, Mercúrio, Júpiter e Netuno estão ali. Então é algo que reverbera aí ao decorrer do ano, são propensões para o período anual. Tá?
Então, são as questões até marítimas, por exemplo, para a imagem. Peixes é um signo muito associado a imagens, né? A arte, ao visual, a um pouco a questão da óptica, né? O contato, a comunicação também à distância, né? Então é um pouco isso. E o doutor Drauzio, pá, nem tanto, canal da Maria, nem tanto, que isso. Então, Alessandro, temos que olhar peixes. Então, isso, o Alessandro. Então, pode olhar Áries, tá? Pode olhar Áries porque o Sol também está ingressando. Nós temos o ingresso do Sol em Áries, tá, Ale? Nós temos a configuração de Mercúrio, Júpiter e Netuno em Peixes. É especial porque Júpiter e Netuno é uma conjunção de está se repetindo depois de 13 anos. Então é um ciclo novo para a área de peixes, para marcar uma nova etapa na região de peixes do mapa. E nós temos um alinhamento de Marte e Saturno em Aquário também. Tá? Nós temos ali uma. Eu vou tirar um pouco da tela, pode travar. Vamos ver. Ali. Voltei. Espero que eu não tenha travado. Então, Ale se perguntou: olhar peixes? Olha peixes. Olha Áries? Olha Áries também, porque o Sol ingressa em Áries. E olha Aquário, porque tem Marte, Vênus e Saturno em Aquário. Tá? Então, questões de tecnologia, questões de grupos, de causas, também são propensas a marcar esse período num sentido coletivo. Tá? Então, tem um pouco essa questão. Né? Então, o canal Maria Valentina, Netuno está em cima do teu Sol há um ano. Não, Netuno está há alguns anos em cima do teu Sol. Tá? Então, tem esse ponto. Destravou aí, gente? Destravou? 1, 2, 3. Então, vão me situando que sempre que eu coloco ali a tela, eu corro algum risco de travar. Então, é isso. É importante observar essas referências do céu do ano novo astrológico. Tá? Então, por exemplo, mais colinhas aqui de Mercúrio e Netuno. Conjunção Mercúrio-Netuno, conjunção Mercúrio-Júpiter em peixes, né? Vale um pouco do cuidado com aquelas mentiras sinceras que interessam, né? Como diria Cazuza, né? Pequenas poções de ilusão. É aquela história que eu falei para vocês. A gente pode ficar um pouco assim confuso, com incerteza, mas alguma certeza, algumas coisas vêm dissipar, tem chances de dissipar. Cai algumas ilusões de antes, a gente percebe uma chance de notar algumas realidades que não percebíamos antes. Tá? Conjunção Mercúrio-Júpiter é positivo também para ampliar conhecimentos. Ampliar. Gostou, né, Fernando? Né, o poeta Cazuza sempre inspira, né, essas indicações. Conjunção Mercúrio-Júpiter aí na semana é interessante para expandir conhecimentos, para esse tempo de questões de guerra, para esses tempos de questões estrangeiras, ajuda no intercâmbio, pode dar uma tentativa de diplomacia ou de, sei lá, uma chance de um acordinho aí, mas ainda é difícil porque nós estamos num tempo de quadratura Marte-Urano, que aliás é o que eu vou falar também agora. É uma semana que Marte forma quadratura Urano. E se a gente está a iniciar o ano novo, é um tempo de atenção com a velocidade das questões, com a nossa individualidade. Tá? Marte quadratura Urano dá às vezes umas tensões no sentido de tecnologia, de eletricidade, empresas de tecnologia tendo alguns desafios, até para quem lida com investimentos, observar se vale essa questão das empresas de tecnologia. Você viu o Telegram que está acontecendo aí aqui no Brasil? A justiça querendo dar uma estagnada aí por causa da Marte quadrando Urano.
Urano é associado à tecnologia, Marte é associado à individualidade, né? E até um pouco esse contexto de leis, que a gente vem num tempo de Mercúrio conjunção Júpiter, então é informando sobre Mercúrio é a comunicação, Júpiter é a parte burocrática associada às leis, então é como se fosse uma certa tendência, uma certa auditoria para um esclarecer o obscuro. Aí do nada, quando estava no limite de bloquear o Telegram, não é que me aparece aos 47 do segundo tempo o Bam 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 lá e manda uma mensagem. Você acha que eles não estavam dando uma de João sem braço? Isso é um pouco a questão, isso é um pouco o nebuloso, a névoa pisciana da história, né? Um pouco o subjetivo aí da história, né? Então é um pouco isso. Isso, o Bernadette, a casa que inicia peixes, né? Se peixes começa uma casa, Mercúrio, Júpiter e Netuno estão ali. Tá rindo, né, Fernanda? Pois é, né? Mercúrio conjunto Júpiter, Mercúrio conjunto a Netuno, né? Aquela comunicação meio invisível. Aí o Alexandre de Moraes lá manda dar um stop no Telegram e aí do nada me surge, depois de 1000 anos, o Bambam do Telegram e responde. Justamente no Brasil que o Telegram bom. Esse irmão desse, né? Não é Renata Vasconcelos, mas esse é gêmeo desse. Horas. Então, é um sentido aí de Mercúrio, Júpiter, Netuno em peixes. É a informação associada a um contexto de estrangeiro, a um contexto das imagens, né? A troca de informação por aplicativo. O dono do Telegram é russo, né, o Maria Valentina, então. Aí um pouco esse fator da parte do estrangeiro, da parte da lei também associada a Júpiter. E aí, como eu dizia para vocês, a gente tem um tempo da quadratura Marte-Urano que marca essa semana. Então, um tempo aí de desafio com o próprio contexto da tecnologia também, né? É o medir forças com a tensão de um órgão, de uma né, instituição, com uma representação tecnológica, digamos assim, ao Marte quadrando Urano. Né? E vale atenção com as questões de eletricidade, com as questões tecnológicas, para não ter um certo bug aí ao longo da semana, né? Mesmo questões aéreas ou questões de turbulênciazinha, né? Às vezes acontece do avião ter que desviar aí, um arremeter para evitar um risco, né? Ou aquele cartão, aquele bilhete que a gente vai usar, dá uma travada, o computador, a conexão do bairro, do condomínio, do trabalho, dá uma bugada, né? Quadratura Marte-Urano vale também para o ano, né? Estourou o transformador aí, Maria Valentina, tá vendo? Já, né, já deve ser deve ser um avisozinho aí, né? Então, Marte quadrado Urano. E também é o desafio da gente prevalecer a nossa autenticidade. Urano é associado à autonomia, autenticidade, né? E Marte à individualidade. Então, é um desafio em ser compreendido e compreender a autenticidade das pessoas, né? Então, esse é um ponto. Né? Raios também, Fernanda, é uma propensão, né? É um tempo aí de atenção com os temporais, né? De inconstância no clima, né? Então, para causar problema por causa de raio, ainda mais numa semana de quadratura Marte-Urano, né? Aí um outro detalhe é que, como é uma quadratura que também marca o mapa do ano novo astrológico, é uma quadratura que reverbera aí ao longo do ano para os lugares gerais do mundo. Então, não estranhe se mundo afora tivermos ao longo do ano uma tendência de algo, de uma questão aérea um pouco mais tensa, um pouco de dificuldade nas questões, ou remodelagem das próprias empresas aéreas em relação
a esse tempo financeiro, né? Alguma surgindo, alguma falindo. É, e também a questão energética do gás, a própria guerra já vai sinalizar isso, né? De gás, de, sei lá, apagão em alguma região, ou de Brasil ou de mundo, porque quadratura Marte-Urano tem essa questão energética também. E por que eu estou falando disso ao longo do ano? Porque a quadratura também acontece no mapa do ingresso do Sol em Áries, ou seja, do primeiro dia do ano, que é amanhã, do primeiro dia do primeiro signo. Então, o que está pelo céu reflete, dá uma propagada. Tá? E aí a gente tende a vivenciar as outras posições também ao longo do ano. Então, principalmente, o que marca de forma um pouco mais efetiva é esse alinhamento Mercúrio, Júpiter, Netuno e de Vênus, Marte, Saturno em Aquário e Mercúrio, Júpiter, Netuno em Peixes. Certo? Então, pessoal, é isso. O ingresso do Sol em Áries acontece amanhã, domingo, horário de Brasília, 12 horas, meio-dia e 33, nascendo a partir daí já é ariano, né? Portugal, se não me engano, está 3 horas à frente, 15, né? Acho que 15 horas e 33. Esses mísseis supersônicos russos agora, Cristina, bem lembrado, tá? É um pouco associado a essa quadratura Marte-Urano também. A questão da guerra, tá? A questão da guerra. Fabi, teremos consulta. A questão da guerra com fatores destrutivos, tecnológicos, né? Obrigado, Fernanda, obrigado, pessoal. E também esse tempo aí da conjunção Júpiter-Netuno em Peixes em relação ao upgrade da pandemia, seja para lugares que mudem para um relaxamento, uma nova etapa mais preventiva, e outros lugares vocês vendo alguns casos notórios aí de novo, mas não necessariamente com a letalidade de antes. Então, é um novo tempo que mesmo com a pandemia acontecendo, o conceito de letalidade não será mais o mesmo do que os anteriores, certo? Mas de prevenção será importante. Tá? Qual foi a condição que aconteceu para o início da guerra? Então, o canal da Maria Valentina estava tendo Vênus-Marte exato em Capricórnio, Vênus-Marte-Plutão em Capricórnio, né? Que é uma conjunção muito intensa, especificamente no mapa da Ucrânia, que, se não me engano, tem ascendente em Capricórnio. E a Rússia, surgida como nação a partir de 91, ela foi surgida com o Sol em Capricórnio, ela surgiu capricorniana. Tá? Então, teve essa correlação. Em lives anteriores eu contei disso também. Tá? Então, Gi, eu falei um pouco aí no início da live, tá? A revolução a gente vê aí particular, mas, por exemplo, Casa 12 é uma tendência à doação, espiritualidade, a um certo sacrifício e atenção aí com baixa energética também. Vale uma atenção para abandonar alguns sacrifícios que possa ter vivenciado também, tá? Cris, give signos do Putin e o Zelensky, um libriano, outro aquariano. Então, Cris, eu tenho um pouco de dúvida em relação ao mapa do Putin, porque há rumores de que pode ser um pouco fake, tá? Mas tem uma questão Libra aí, mas não vi direito, teria que ver o conteúdo do mapa, tá? É um pouco aí a sombra ariana da história também, e por aí vamos. Certo, pessoal? Este é o céu do ano novo astrológico, também da semana de 20 a 26 de março. Quero agradecer a todos pela presença, por acompanhar esse informativo semanal. Obrigado por estarem aí participando, interagindo. Agradeço muito a confiança de vocês pelo contato. Quero desejar uma ótima semana, um feliz ano novo, né? Um feliz ano novo astrológico aí a todos. O Sol em Áries dando uma fluência aí para o que vinha meio nebuloso, meio assim, né?
mas uma semana com conjunção Mercúrio-Netuno, com conjunção Mercúrio-Júpiter, com Júpiter e Netuno já formando conjunção e que vai propagar aí para o ano todo, porque é o mapa do ano astrológico. Então, atenção com as dispersões, atenção com não viajar demais no impacto de certas comunicações, com as fake news do ano eleitoral também, né? E com certas representatividades ou certos fanatismos que ou eleição, ou guerra, ou assuntos, ou variações de temas podem marcar, né? Além do impacto cultural que a gente pode passar também a desfrutar nesses tempos de um Mercúrio-Júpiter, de um Júpiter-Netuno. Tem sempre uma ilustração cultural que marca anos assim, seja para o cinema, seja para a música, seja para uma inventividade também, tá? Que a gente é propenso a desfrutar. Nem sempre é névoas ou anestesias, digamos assim, né? Ou viajandices piscianas. Peixes também inspira, então podem ter representatividades inspiradoras ou também professores, figuras culturais que inspirem também. Certo? Pessoal, feliz ano novo a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. Um abraço, boa semana, bom ano.